Boa noite para você que já está aqui conosco. Já somos em 17 pessoas e o meu nome é Júlia, eu sou consagrada aqui da comunidade UAS, estou aqui com a Cíntia. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast para elas. E você que já está conosco, vai aí, vai marcando a galera toda, vai marcando todas as mulheres que você conhece. Esse é um podcast especial para mulheres. Eu vi que o Bruno tá aqui com a gente, Ci. Olha só! Mas chama a Camila aí. Tá marcando a mulherada. Quantos programas, né, Bruno? Quantos, né? Então, você é homem que está conosco, também seja bem-vindo. Não estamos te excluindo, não estamos te mandando embora. Mas, então, marca as mulheres, né? Esse podcast, então, ele foi pensado, foi rezado, foi criado para mulheres, para falar sobre diversos assuntos a partir dos valores cristãos, né? Hoje a imagem da mulher, ela tem se desfalcado, tem ficado um pouco denegrida diante de tanta coisa que o mundo tem colocado. E então esse podcast ele vem para reavivar, para mexer um pouco na brasa, para acender o fogo do que é a feminilidade, do que Deus sonhou para nós. E de fato num caminho de Deus, assim, porque o mundo cita e coloca a gente num molde, né? A gente tem que ser um padrão e parece que desde que a gente é pequenininha a gente tem... Não, você tem que aceitar isso, porque é dessa maneira, isso. porque é assim. E a gente tá aqui... não pra quebrar o tabu e mostrar aquilo que Deus deseja, Quebrar, né? O tabu de um jeito de Deus, né? De Deus, claro, sempre. Então, que você possa ir marcando aí o pessoal. Hoje é um dia muito especial, é o primeiro podcast da primeira temporada, então, do podcast Para Elas. É um podcast que vai ter 6 episódios nesse primeiro momento com várias convidadas. Só mulher. Mulheres. Quem tá operando aqui hoje a mesa, tudo é a Gabi. A gente tem as nossas parceiras que estão lá do lado de fora também, marcando aqui o pessoal. A Pamela e a Michele, já um abraço pra elas que estão ali, ajudando a gente a organizar, a chamar as pessoas. Né? Se precisar de alguma coisa. Porque só é permitida a entrada de mulheres hoje aqui no estúdio. Homens é só em caso de emergência, senão não. Só se precisar fazer força. E então a gente gostaria de apresentar, né? Nós estamos aqui já com a nossa convidada mais que especial, que veio de muito, muito longe. Muitos quilômetros. Viajou para chegar aqui, para estar com a gente hoje aqui na comunidade. A Fábia Forte. Então, a Fábia aceitou o convite de estar conosco neste primeiro podcast. Ela que é missionária, é mãe, é mulher. E está aqui hoje para conversar com a gente. Esposa de pregador. Ixi, temos muito assunto. Temos muito assunto. A gente vai até de manhã conversando, Fábia. Então, boa noite, né? Boa noite a vocês, meninas. Obrigada pela acolhida. A você que está conosco, participando. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, você homem também, né? E nos ajude, né? A compartilhar, a enviar esse link para que mais pessoas venham participar desta ousadia dessas mulheres aqui dessa comunidade, né? Comunidade UAS, de fazer algo para as mulheres. Isso é muito importante, né? Como Amém. Vocês estavam falando. Sim, é necessário hoje, né? Isso. No tempo atual, a gente falar sobre a mulher, sobre a vida da mulher em Deus, né? Em Deus. Sobre a imagem que nós temos de Nossa Senhora e a gente seguir esse exemplo, né? Isso. E por isso que a gente está trazendo toda semana, todo sábado, uma mulher que a gente vê como alguém que é de fato espelho de Nossa Senhora, sabe? Que traz, assim, um ardor de missão, de graça, de Deus, de presença de Nossa Senhora e do Senhor, do Espírito Santo. Então, hoje a gente quer iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aí, falando um pouquinho, né, sobre o seu testemunho, sobre a sua vida. Então, acho que
gente já pode começar algumas perguntinhas, né? Ai. A gente tava conversando aqui antes, eu dizia pra Fábia, mas eu já quero perguntar agora. Eu já quero saber agora. É que a gente vê a Fábia, né? Eu vi poucas vezes, mas eu já vi lá com o microfone na mão, do lado do Sérgio, pregando, conduzindo. Isso. Mas a gente nunca teve essa coisa de poder falar, de poder perguntar, mas afinal, quem que é você, né? O que você faz? Como é que você chegou até aqui? Olha só. Então, eu acho que é um momento especial pra isso. Então, Fábia, que você quiser se apresentar um pouco pra gente, né? Falar um pouco quem é você, quem que é a Fábia Forte? Então, a Fábia Forte. A Fábia Forte é uma mulher, né? Posso dizer que eu peguei o sobrenome do marido e tomei posse, né? De ser forte. E é um sobrenome, né? É o sobrenome. Então, a Fábia tem 50 anos, novinha agora, né? Fiz dia 30 de outubro, com a graça de Deus. Sou esposa, né? Sou mãe, né? Tenho 4 filhos para honra e glória do Senhor. Para aquela que não podia ter nenhum, Deus me deu a graça de ter 4 filhos. Amém. Então a gente tem o Daniel, a Beatriz, o Jonas e o Samuel. O Samuel é o caçula, né? Participo, né, do grupo de oração São Judas Tadeu já há 33 anos. Vivemos hoje da missão Quem como Deus, vivemos da divina providência do Senhor, e isso assim é algo maravilhoso, né? É algo de depender de Deus, né? Amém. Verdadeiramente depender dele para tudo, né? Nesse chamado que já são 15 anos. Então, essa é um pouquinho da Fábia, né? E aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais mediante as perguntas. E são quantos filhos, Fábia? 4 filhos. 4 filhos. Meu Deus. Porque não Como é que são os nomes? É o Daniel, a Beatriz, o Jonas e o Samuel. Eu achava que eram todos meninos. Não, eu tenho uma menina. Tem uma. Veio uma pra salvar a pátria. Pra te apoiar. Pra me apoiar, pra não ser só homens, né? Nada contra, né? Mas ter um consolo. Eu acho. Teve alguns missionários aqui já na comunidade, né? Em missão, passando por aqui ou em missão com a gente, que também vivem da providência, mas que não são vinculados a uma comunidade de vida como a gente, né? Hoje aqui a gente é membro de vida, vive da providência, mas a gente é de uma comunidade. E vocês são uma família que vive da providência, né? Uma família missionária. E como é que foi essa decisão? Assim, como é que é isso? Como é que vive? Como é que faz? Então, é assim, né? Aos olhos humanos é uma loucura, né? Vamos dizer, eu acho que é todos os olhos, né? Então, assim, bom, vou contar um pouquinho da história, né? Eu e o Sérgio nos conhecemos no grupo de jovens, né? Sementes do Amanhã. E a gente teve, assim, um namoro santo, né? Eu casei virgem, pra honra e glória do Senhor. A gente que conseguiu, bonito. né? E, assim, foi um chamado muito lindo, porque quando eu olhei pro Sérgio, foi amor à primeira vista, né? Então, como ele diz, né? Que às vezes ele né? Se passa um pouquinho em achar que ele era o todo, né? O Dom Juan. Então, assim, a gente começou o namoro, né? Ele não queria nada sério, porque no momento ele estava desempregado, então ele não queria ter um relacionamento. E a minha mãe, assim, foi uma peça muito fundamental no nosso namoro, porque ela falou pro Sérgio assim, você ainda não tem um trabalho, mas você vai ter, né? E a partir disso, assim, tocou muito no coração do Sérgio, a gente começou a namorar, dia 5 de agosto. E a gente começou a namorar... Isso quantos anos atrás? Há 33 anos atrás. Mexa, ainda lembra certinha a data, né? 5 de agosto. Mas você já era convertida, já tava na igreja. Você tinha tido uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus, né? Porque, assim, eu me lembro muito da minha família, né? Assim, meu pai, ele era uma pessoa, assim, que a gente não podia faltar à missa domingo. Então, né? E a gente morava muito perto do santuário, que hoje é santuário, né? Na época, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, a gente ia à missa todos os domingos ali. E isso eu sempre gravei no meu coração. Às vezes, meu pai... Teve uma vez que a minha mãe não foi, eu não sei porquê, né? Que eu ainda era pequena, mas meu pai, assim, decidido, foi à missa. E não deixou ninguém faltar. Só que a minha conversão veio através da morte do meu pai, né? Eu ia fazer 15 anos quando ele teve um acidente numa empresa.
num domingo que ele foi para terminar o serviço e no fim ele terminou o serviço, só que descendo as escadas teve mais gente que veio pedir para ele ajudar numa outra sessão e ele foi. Então no que desceu a escada, que ele virou, né? Não sei se foi para direita ou para esquerda, mas caiu uma chapa lá de cima. Nossa. E o meu pai faleceu, então teve todo aquele momento assim de dor, de desespero, né? Imagina, da gente não muito aceitar. repentino, né? E eu lembro, assim, que aquilo ali foi um divisor de águas, porque por mais que eu ia na missa, mas eu quis buscar mais. Então, eu comecei na JUSC, no Sagrado Coração de Jesus, e de repente veio Sementes do Amanhã, né? Que era grupo da renovação, totalmente diferente. E ali eu tive um encontro com Deus. Mas eu fiquei 1 ano praticamente assim. Começava as músicas, era aquela alegria, porque eu sou sempre assim, né? Muito alegre, ou também, ao mesmo tempo, ri e chora, né? Ri e chora, demais. Então, começava a música, oração, apagava a luz. Quando apagava a luz, ali eu começava no choro e ia, né? Isso durou 1 ano, que foi a minha cura, né? Pela morte do meu pai. Então, a partir dali eu conheci o Sérgio, a gente daí começou a namorar e a gente viu que era algo muito de Deus, até que a gente foi pro altar, né? E foi, assim, uma experiência muito linda com o Padre Flávio. Hoje ele ainda é vivo, né? E foi ele quanto nos tempo de acompanhou. namoro? 5 anos de namoro 5 e anos. noivado. 5 anos de namoro santo. Olha só, santo mesmo. que graça. Pra graça do Senhor, né? Que lindo, que testemunho forte, né? Isso mesmo. E assim, foi maravilhoso, né? Então, assim, o Sérgio tinha o trabalho dele, era representante. Ele né? conseguiu o trabalho. Conseguiu, glória a Deus, essa não tinha casório. Ele trabalhava, eu também trabalhava. E a gente teve os nossos filhos, né? Eu fiquei 5 anos para engravidar. A minha história, assim, de gravidez, eu sempre fui muito louca por criança, apaixonada demais. E quando eu casei, meninas, né? 3 meses que eu casei, eu descobri que eu estava com endometriose. Eu estava com cisto no meu ovário, no meu útero, na minha trompa direita. E ali começou um processo. Eram vários problemas, várias situações, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, não tive como. 3 meses de casado, eu nunca me esqueço que quando eu fui para me internar, a enfermeira disse, moça, tu é muito nova, vai procurar um outro médico. E eu falei para ela, não, eu vou, porque se Deus quiser mudar a minha história, Ele vai mudar. E não depende Aí eu já do me médico. arrepiei já. E foi assim, lindo. algo muito, muito forte, sabe? Eu me internei numa sexta-feira, né? E quando o médico passou no sábado, ele disse, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. E eu disse assim, então começa pela ruim, porque a boa vai ficar como boa, né? Então ele disse assim que a minha cirurgia, ele fez, só que ele tipo fez uma plástica, né, na minha trompa, porque não tinha como deixar ou tirar, porque na realidade era para tirar tudo, né? Eu fui para tirar todos os meus órgãos, porque não tinha como mais eu engravidar. Mas e como mulher, como é que é isso, né? Porque Horrível. Esse sentimento, porque parece né? que a nossa feminilidade vem dali, né? Isso. Tipo, a se for pra- maternidade, né? O sonho. Porque se for pra colocar um lugar onde tá o feminino, né? Aonde que tá o ser mulher? Tá ali. Tá ali onde eu posso gerar uma vida. Porque essa é a parte mais especial de ser mulher, Nossa, né? não tenha dúvida. E- E isso, assim, foi algo que... Toda vez que eu ia no médico... E teve justamente uma vez que o Sérgio não foi. E ali ele falou pra mim, disse assim, ó, nós vamos fazer a cirurgia e eu vou tirar tudo. Você não vai poder engravidar. E quando eu cheguei em casa, o Sérgio chegou do serviço, eu digo, senta aqui. Aí ele sentou, ficou me olhando muito sério, né? Eu disse assim pra ele, Sérgio, eu não vou ter como engravidar, não tem como, mas você pode se separar de mim. Nossa. Daí ele pegou e ficou me olhando muito sério. Ele falou assim, Fábia, eu casei contigo. Os filhos que Deus nos mandar, eu ainda irei ver. E aquilo ali foi muito forte, né? Porque Já foi uma profecia, foi uma né? profecia. Então, assim, demorou, foi 5 anos.
de muita luta, de muita dor, de vários procedimentos cirúrgicos que eu tive que fazer. Isso depois da cirurgia, mais 5 anos? Depois da cirurgia, eu demorei 5 anos. De muita dor, porque assim, né? A gente é apaixonada por criança, como você falou, né? O instinto da gente é ser mãe. De repente, eu olhava aquelas crianças, assim, chorei muito, mas Deus foi muito bom, né? Porque eu engravidei. E o Sérgio sempre dizia, o mais triste, né, dessa situação é porque eu trabalhava em laboratório. Então, a minha menstruação atrasava e eu achava que eu estava grávida. E era sempre uma decepção. Então, o Sérgio disse assim, para de fazer teste. Porque quando for a hora, Deus vai me falar. E isso não entrava, né? E eu não me esqueço, porque eu estava na casa da minha cunhada, era final de ano, assim, em dezembro. E veio aquele sentimento assim, a minha menstruação atrasada, né? Eu disse, eu acho que eu tô grávida. Mas, ao mesmo tempo, vinha aquela imagem, não, tu não tá grávida. Então, eu disse, não, ano que vem eu vou estudar. Eu vou fazer alguma coisa, vou tirar da minha cabeça esse sonho de querer ser mãe que eu não vou conseguir. Só que daí a menstruação atrasou, né? Daí eu falei pro Sérgio. O Sérgio, a primeira vez que ele disse pra mim, não vai fazer o teste? Eu olhei assim, poxa, vai fazer o teste? Poxa vida, agora que eu tava tentando desencanar. Eu tava, né? Como é ser casada com o marido de Deus, né? Assim, isso, aí assim, ele já disse, vai lá e faz. Aí eu fui toda receiosa, fiz, daí fui lá, coletei, porque no laboratório é assim, às vezes a gente tem que tirar uma amostrinha de sangue, né? Que eles precisam, então. Eu disse, a menina, Michele, pediu pra mim vir aqui, vocês coletam um tubinho, né, de sangue que eu vou levar lá em cima. Daí eu levei, mas eu não falei, né, que era meu. Eu disse assim, esse aqui é um beta-HCG de uma amiga minha. A hora que tiver o resultado, tu me fala, né, porque eu não queria alarmar todo mundo. E de repente, eu não conseguia ir, sabe, na sala da bioquímica, né. Aquilo me impedia até que eu disse, não, eu vou. Aí fui, cheguei lá, eu disse assim, já saiu o resultado dela? Disse assim, já, mas ela me olhou e viu, acho que eu me entreguei, né? Fábia, de quem que é esse exame? Daí eu disse assim, tá bom, esse exame é meu. Deu positivo ou deu negativo? Deu negativo, né? Daí ela disse, guria, tu tá grávida. Nossa. Quando ela falou aquilo, foi, né? Eu me arrepiei inteira, só de imaginar a história. Aí veio o meu chefe, né? Não esqueço do rosto dele. Ele veio e disse assim, nossa, Fábia, que alegria. Aquilo ali me encheu, sabe? Eu chorei muito. Fui pra casa, daí peguei o laudo, como eu digitava, né? Coloquei positivo e fiz uma frase pro Sérgio, né? A gente, na época, colocava um babador para aquelas mães que estavam grávidas, que assim, bonitinho. bem lindo, né? Aí cheguei em casa e disse, pega aqui o teste, pra variar, é negativo. Eu não sei por que tu fez eu fazer isso. Que negativo? Ele tinha certeza já sabia. Ele tinha falado que Deus ia falar pra ele. Ele já sabia que era. Fiz uma pegadinha, deu certo, né? Aí quando ele abriu, que caiu aquele babador e ele leu a frase, ele foi, né? Então, lindo. assim, foi o Daniel, né? Nosso filho primogênito. E foi assim, nós pedimos, né? Às vezes tem gente, é o que Deus manda, mas a gente escutou de uma pessoa assim, pede pra Deus, né? Por mais que a sementinha já tá ali, mas ele vai te dar aquilo que você quer. Sim. E o Sérgio queria muito o menino. E veio o menino. Até porque o tempo de Deus é diferente, né? A gente pede agora, mas Deus já sabe o que a gente ia pedir hoje, né? Isso mesmo. E é o que eu e o Jobson conversamos muito, porque a gente também não tem filhos biológicos, né? Nosso. E é um nosso sonho desde que a gente casou, assim, com 6 meses de casamento, a gente já queria ter filho. E bem loucos, né? E Deus não mandou. E aí hoje a gente olha pra trás e diz, se nós tivéssemos filhos, acho que hoje nós não estaríamos onde a gente tá, nessa loucura que a gente vive, em comunidade de vida e se entregando 100%, porque teria alguém que dependeria da gente, né? E aí Deus deu a graça de ter ali mais 20 filhos que chegam, pedem a bênção, como chegaram aqui agora há pouco. E, porque Deus é muito maravilhoso, né? Ele nos honra, assim, de uma maneira extraordinária. A gente se preocupa porque a gente é humano, mas é porque a gente é muito falho, né? Mas Deus, ele sempre honra. E aí depois, então, Deus veio e deu mais filhos. Como é que foi os próximos filhos? Veio um depois do outro e daí? A Beatriz pro Daniel tem uma diferença de 3 anos. Mais 3 anos. 3 anos depois eu engravidei. Daí
no meu coração era uma menina. No meu coração, e assim, o menino, o Sérgio escolheu o nome, a menina eu iria escolher. E que nome, né? E que nome. Aí já sabia que era uma menina, tava lá no mosteiro da Santa Beatriz, lá pertinho da nossa casa. E quando eu olhei assim, Senhor, que nome dá para minha filha? Que eu olhei assim, aquela imagem da Santa Beatriz, eu digo, é Beatriz Letícia, é a nossa alegria. Passando a Beatriz, veio o Jonas. Quase. Quando a gente estava comemorando o aniversário da Beatriz, eu já estava grávida do Jonas e não sabia. De 1 ano? De 1 ano. Aí começou a acreditar. Abriu o caminho ali e começou a vir os filhos. Aí o pessoal, né, da igreja, né, o que é mais assim... Poxa, você não tem TV em casa? Compra uma TV. Meu Deus. O que você mais queria era gente. filho. É sinal, gente. Só pra deixar claro, o pessoal católico, nós temos que aceitar quantos filhos Deus quiser pra nós. E isso é justamente uma coisa que a gente precisa voltar a falar, né? Tipo, Sim. eu não sou casada, nem namoro, né? Quem sabe um dia se Deus quiser. Com certeza. Mas... antes de eu começar a estudar sozinha, antes de eu começar a ver pregações, antes de eu começar a me aprofundar nessa área de querer também, eu passei por uma fase onde eu não queria casar, eu não queria ter filho, e eu queria ser bem-sucedida, ser muito rica, porque eu queria ser uma super mulher, assim, né? Porque isso foram coisas que foram me depositando em mim. Isso. Foi expectativas que o mundo depositou em mim. E hoje tem muito disso disseminado dentro da igreja, né? Então, tipo, vai comprar uma TV em vez de ter filho. Isso. Mas a gente precisa povoar o mundo para poder povoar o céu também, Sim. né? Como não ter, né? Como não ter? Porque eu tenho um... Tem aquele ditado que diz, quem tem um não tem nenhum, né? Então, a gente fica assim, né? E Deus foi tão bom, porque eu achava que eu ia parar no Jonas, né? Até ali eu trabalhava, eu tinha... Imagina a diferença de 1 ano, imagina. Eu recém tinha trocado de emprego, tá, gente? Eu tinha saído do laboratório e fui para uma farmácia. Tava lá, 3 meses, engravidei da Beatriz. Já foi aqueles olhares, né? Eu passei uma gravidez assim bem perturbada, né? Bem triste, assim, de ver a reação das pessoas de não querer, né, a graça da gravidez, né? E cada vez que o tempo passa, acho que isso piora, Piora. As pessoas parecem que não aceitam, principalmente no trabalho, né? É que tem aquela coisa, é meu corpo, minhas regras, desde que você não tenha filhos, nem queira ser do lar, não queira ser esposa, não queira ser, né? As regras é só se você se encaixar naquele quadrado. Só se você quiser ser super empoderada e viver sozinha e dominar o mundo. Aí tá tudo certo. Então, e nisso tudo as virtudes vão se perdendo, né? Isso, vão ficando apagadas, porque eu acho muito bonito que São Luís Grinou Maria Monteforte, né? São Luís Maria Grinou Monteforte, ele diz que Nossa Senhora, ela planta todas as virtudes em todos os corações. Mas é a gente que tem que regar, é a gente que tem que cuidar. Depende da gente, então, né? Então, como a gente parou de falar sobre isso, e todo mundo parece que parou de falar. Então, tipo, eu comecei a participar da igreja cedo, né? Então, eu era bem novinha, tava lá no meio do grupo de jovens, né? Metida, besta. Não tinha nem idade pra dar. Mas não falava sobre isso, entende? Isso. Então, não se falava sobre cultivar as virtudes e também sobre como são diferentes as virtudes da mulher e do homem. Apesar de serem as mesmas virtudes, Sim. elas se manifestam de maneiras diferentes. E as vocações também, né? Então, por muito tempo, a gente acaba achando que, tipo, não, vocação é padre e freira. Isso. O resto é uma pessoa normal. O resto é uma pessoa que vive. Tem que viver o que a sociedade diz e é isso aí. Como se não houvesse também a vocação do matrimônio, né? Que Sim. também tem suas obrigações. Sim. E os seus frutos, né? Tipo, porque parece, tipo assim, que tudo é tão pesado. Ai, é tão difícil. Ai, obrigada a ter filho. Mas qual que é a beleza de ter filho, né? Inclusive, a Elizabeth Amaral colocou aqui no Facebook pra gente, falando assim, que ela também tem 4 filhos.
E pra alguns isso é loucura. Isso. Mas se isso é loucura, eu amo ser doida, ela disse. A gente também, a gente ama ser doida. É uma loucura, mas não tem como descrever, né? Não tem como descrever. Assim como você disse, né? Você tem teus filhos espirituais, além dos nossos filhos de sangue, a gente também tem muitos filhos mas espirituais. eles falaram, Sim. assim, que esses eram os seus filhos, fora os tantos outros que você tem por aí. Fora os que não são biológicos. O Padre Jorjão foi ele, ele tem muito a ver com a minha história, porque um dia eu estava na missa, ele estava celebrando a missa lá no São Judas, e ele olhou, e a endometriose faz com que tu tenha uma barriga, né? Uma barriguinha assim, então ele achava que eu estava grávida. Aí ele foi e perguntou pra dona Carmen, eu tinha recém-casado, a Fábia tá grávida? Daí a dona Carmen, não, ela tá, né, nessa situação. E ele desceu, assim, naquela humildade dele, ele foi lá rezar por mim. E logo em seguida eu fiz a cirurgia. Então, eu devo muito a ele também, né? A oração, o carinho que ele sempre teve. Ele sempre profetizou. Se você vai ter 4. Eu tinha um, ele botava mais um. E assim foi. Aí quando chegou no quarto, ele disse, você vai ter 5. Eu disse, padre, agora deu. Por favor. Chega agora. Chega. Já contribui bastante, padre. Aí ele começou a rir. E até, inclusive, esse ano, na missa de Corpus Christi, lá em Joinville, ele estava ali pertinho da catedral, ele passou por mim, quantos filhos tu tem? Eu disse, eu tenho 4, padre. Pode engravidar ainda? Daí eu disse, não, já estou na menopausa. Daí ele, porque senão ia vir o 5º. Eu disse, meu Senhor. É que esse eram os filhos que não eram biológicos, né? Tava ali no 5º. Isso mesmo. Eram os que viriam ainda. E a gravidez também deve ser uma coisa, tipo, muito louca, né? Porque a gravidez, ela é uma coisa que deve ser único pra mulher, né? Mas ela também contagia quem tá em volta, né? Não tem como. A minha mãe, ela engravidou, ela tem agora uma nenenzinha. A Clara vai fazer. Clara vai fazer 2 meses agora. Então, eu era a caçula, né? Eu perdi o trono do neném da casa. Depois de 21 anos. Nossa, é temporão, como fala. Foi mais ou menos. E aí veio a Clara, né? E aí minha mãe tava grávida. E aí, tipo, eu olhava pra ela assim, tipo, meu Deus, tem uma criança sendo formada ali dentro. E eu ficava pensando assim, às vezes eu ia rezar, principalmente depois que minha mãe ela chamou eu e minha irmã pra serem madrinhas, né? Ai, que lindo. E aí eu rezava muito pela gestação, né? Porque era uma gestação de risco, Sim. pela idade e tudo mais. E aí, tipo, eu começava a rezar e aí vinha uma coisa assim, como é que alguém pode não acreditar em Deus, sendo que dentro de uma mulher é gerada outra vida? Como é que isso não é um milagre? Porque... E é uma coisa que você olha assim, parece que não dá pra acreditar, tipo assim... E aí eu fui ver a Clara na maternidade, né, quando ela nasceu. E eu fiquei, mãe, como é que saiu de você uma criança? Porque eu nunca tinha visto minha mãe grávida, tipo, nunca tinha visto ela ter outro filho, né? Então, tipo, como é que saiu dentro de você outro bebê? É muito louco, é tipo uma loucura muito... E é muito gostoso, né? Como é que pode não ser de Deus isso? Como é que pode não ser uma vontade divina que as famílias tenham filhos, né? Que as famílias sejam famílias. E aí eu vejo que é muito do mundo isso, né? Fala assim, não tenham. Não tem. Não tenham. Pra que ter filho? Porque é de Deus. Tira a tua privacidade. Porque filho é difícil criar, é difícil você manter, porque E tudo é muito caro. É Muito caro. É isso que a gente escuta. E como se os nossos avós, os nossos pais já não tivessem vivido em 10, 12 irmãos e tão bem e vivem aí maravilhosamente. E, lógico, é um sacrifício, Sim. mas que é necessário por Deus, para aquilo que Deus quer e deseja para cada um, né? É porque quando você casa, ali o seu juramento, você diz, né? Você aceita ter os filhos que Deus vai te mandar? Você diz sim, você não vai dizer da boca para fora, né? Teoricamente não, né? Sim, claro. É os que Deus quiser mandar. Como não, né? Como não amar? Meu Deus, gente, não tem como. Eu sou muito realizada, muito mesmo. Não posso ver uma criança, eu não vejo a hora de ter meus netos, mas ainda vai demorar, né? Mas tudo bem, né? No tempo Quantos certo anos de Deus. tem o mais velho? 23. Ah, mas então não demora tanto. Você tá namorando? Agora não, terminou o relacionamento. A gente então... fica triste, né? Mas tudo bem. Talvez demore um pouquinho mais agora os netos, isso. Bom, mas voltando lá na história, então, como é que foi o terceiro, que foi a diferença de 1 ano da Beatriz? Foi um susto, né, gente? Foi um susto. Porque
eu achava que eu não ia engravidar, né? Tava assim, achando, né? Mas o padre Victor tinha ido na minha casa e ele havia falado, né? Sobre gravidez, se abrir a maternidade, falou. Daí o Sérgio foi para um congresso da Renovação Carismática Católica e no ônibus, na volta, um menino olhou para ele e falou: quantos filhos você tem? Aí o Sérgio: eu tenho 2. Ele disse: não, mas você vai ter mais um? O Sérgio olhou e disse: nossa, ele tá, né? Veio assim muito... Tipo, tadinho, cheio da graça, assim, né? Do congresso, tá já profetizando coisa que não existe. E de repente, quando ele chegou em casa, realmente eu falei pra ele, né? Eu disse assim: ó, minha menstruação tá atrasada. Nossa, no mesmo dia? Aí ele disse assim: ah, então pode fazer o teste porque você tá grávida. E não deu outra. Era a gravidez do Jonas. Então, assim, foi uma gravidez. Também eu estava no serviço, né, ainda. E imagina, né, mais um filho, né? Então é tudo aquele processo de novo, é difícil, mas com a graça de Deus ele nasceu, né? Veio um alemãozinho para nossa casa, né? Muito lindo. E daí a gente passou por esse período, ele nasceu em abril, logo eu pedi a conta, mas não queriam me dar, porque não queriam, né? Aí foi, até que eu fui demitida, né? Deus sabe de todas as coisas. E ali nessa demissão, eu pude ficar em casa com os 3, né? Porque eu não ficava, pude curtir no começo, né? Toda mulher passa por isso, não tem como, né? Tu tá acostumada com a tua rotina, levanta, sai, vai trabalhar, volta, né? Pega as crianças só, faz dormir, dá comidinha, né? Sim. Aí eu passar o dia inteiro. Foi difícil a minha adaptação, porque, imagina, eu trabalhava praticamente já há 15 anos quase. Mas, assim, foi um aprendizado maravilhoso de poder estar com eles, curtir. Tanto que eu me lembro muito assim, porque o Sérgio sempre levava o Daniel pro jardim, né? E o Sérgio dizia que às vezes ele chorava, não queria ficar, tal. Então teve um dia que o Sérgio viajou e eu tinha que levar o Daniel, né? Então eu fui toda assim, ai, já pensou se ele chora, pensando, né? Gente, que decepção. Ele não chorou? Ele não chorou. Não, mãe. Como assim? Não vai chorar. Chora agora. Ela deu um beliscão, menina. Eu disse: tá bom, fui frustrada, né? Digo, mas tudo bem, né? Ainda bem, né? Porque se chorasse, imagina, né? Tava mas, preocupada assim, que ia chorar, mas no fim ficou triste porque ele não chorou. Tão feliz, foi. Então, assim, eu fiquei daí com o Jonas. E nesse período do Jonas, ele já ia fazer... O Jonas tem 18, com 3 anos. Porque o Sérgio, a gente demorou praticamente 3 anos para dar o sim total a Deus. O Senhor já estava nos pedindo, mais para o Sérgio, porque eu ainda, como trabalhava, né? O marido, né? A gente tem muito disso, né? Vai, tu é o pregador, tu é, né? Sim. Porque no começo... Eu te apoio, mas vai que eu fico aqui. Eu tô aqui com as crianças. No começo, na nossa caminhada, então, foi no grupo de jovens, a gente cresceu juntos. A gente fez escola de evangelização, ano 2000, gente. Então, foi assim, umas experiências maravilhosas que a gente viveu junto. E o Sérgio realmente, desde o começo que teve essa escola, o Sérgio teve o chamado, tem, né, quando a gente faz o curso de pregadores, tem aquelas 15, né, por 15 etapas que o pregador passa e que tu tem que tá tudo certo. E o Sérgio, assim, foi às 15 que ele acertou todas, pela graça de Deus, né? Então, foi assim, maravilhoso. E eu sempre do lado dele, mas eu fiz curso de pregadora e tal, não, é o marido, né? É o marido. E, de repente, eu tinha saído do serviço, o Sérgio trabalhava, e as vendas que ele fazia, gente, fechou tudo. Fechou. Ele fechava, ele conseguia as metas dele, e de um tempo assim, ele não conseguia mais fechar. Daí chamaram ele para conversar, queriam mandar, né, dispensar ele da empresa. Ele disse: não, imagina, nós tínhamos o Jonas, né, pequeno também. Ele disse: não, tu vai ter que me dar mais uma chance para a empresa. Não, tudo bem, então eu vou te dar uma chance. Tu tem 30 dias para tu fechar a meta, tal. E o Sérgio, a primeira semana, já bombou, né? Eu disse: vai ser fácil. Isso foi só a primeira semana. Ele é bom de papo, né? Conversa bem, bom vendedor. Tava seguro. Só a primeira semana, depois despencou. Daí, como eles tinham conversado, ela tinha dado uma chance, não deu certo, então.
Não tem. Aí ele começou a rezar, fomos rezar. E nisso, a nossa vida financeira, ela foi para baixo. A gente não tinha nossa casa, tá? A gente morava de aluguel, mas a gente pagava, tinha nossas contas, nosso carro, tudo certinho. E daquele período ali, eu tive que ir morar na casa da minha sogra. A família se reuniu, viu que a gente estava passando um aperto. Eu já tinha morado um tempo atrás, né? Quando eles não estavam. E a gente teve que retornar. Então, assim, foi bem, bem difícil, sabe? A gente foi mesmo. Deus tirou tudo. Vocês vão dar o sim ou não vão? Foi necessário para que fosse dar o sim, né? Senão a gente fica ainda apegado às coisas, né? A gente fica apegado, né? Porque eu tenho, né? É muito mais fácil, né? Sim. Muito mais fácil. E ali a gente, então, começou. Mas quando a gente decidiu, que a gente rezou e... Não, vamos, né, largar tudo e viver da missão. Porque daí iam profetas, porque o Sérgio era... coordenador de São Judas, e foi muitas pessoas que passaram lá em casa. Só que o Sidney Telles, ele foi assim, meu irmão, o Sérgio tomando cafezinho lá com a xícara dele, meu irmão, tu já parou para pensar que Deus te quer na missão 100%? Daí o Sérgio disse que gelou, né, do pé à cabeça, meu, 100%. Mas sim mesmo. E dali começou Deus falar, e a gente rezou realmente, não, vamos... E foi algo assim tão de Deus que quando a gente decidiu, a gente foi na casa do meu sogro e da minha sogra. Na época, né, que tem, né, essas divergências, né? A casa estava para vender, tá? Eles tinham posto a casa para vender. E a gente chegou para minha sogra e para o meu sogro e deu a notícia que a gente ia ser missionário. Nossa! E como é que foi isso, meu Deus? A gente foi pedir para eles a bênção, né? E eles nos abençoaram. E foi assim, algo assim, tão de Deus que... Ai, que de Deus, eu já tava imaginando os dois com um pedaço de pau, assim, já correndo atrás, voltando pra correr. A gente se ajoelhou, eles rezaram pela gente. Ai, que lindo. E no que a gente saiu, assim, né? Porque a casa, a gente mora lá ainda, né? Mas não embaixo, né? Eu vou contar essa história pra vocês também. E a gente saiu da portinha da casa deles e foi pra nossa. No que a gente entrou ali, meu sogro saiu da casa dele, foi lá, arrancou a placa. Gente do céu. E assim foi a nossa vida. Foi fácil? Não. Foram 7 anos de muitas dificuldades. Aí, imagina. Da gente não ter o que comer, da gente... Teve um dia que... Claro, a gente tinha limite, né, no banco, então podia comprar, mas a gente não tinha dinheiro para pagar, gente. Então, o Sérgio disse, não, eu não vou comprar nada hoje. E as crianças ali na mesa... Aí o Sérgio estava no quarto rezando. Aí nisso eu não tinha carne. Ia fazer só, né? Daqui a pouco a minha sogra vem da casa dela, gente. Com uma travessinha de frango à milanesa, peito de frango à milanesa. E disse assim, eu fiz demais na minha casa e vim trazer pra vocês. Ai, que Deus. Deus é muito maravilhoso, né? Quando a gente se propõe a viver da providência, as maravilhas que se vê, assim, da graça de Deus é uma coisa extraordinária, né? A gente já viveu tanta coisa aqui também, né, Ju, no sentido de providência. Sim, mas é que a gente é muito humano, né? Humano é miserável. Isso. Então a gente fica assim, meu Deus, e agora? E o que eu vou fazer? Pra onde eu vou correr? Pra onde eu vou arrumar leite? Então, eu lembro quando eu cheguei na comunidade, assim, não tinha, sei lá, eu tinha o quê? Uns 2, 3 meses de comunidade. E aí, imagina, tinha 17 anos, tinha saído da minha casa pra passar 15 dias aqui fazer uma experiência, né? Nunca mais voltei pra casa. Os 15 dias aí perduraram bastante. Ainda tô vivendo esses 15 dias, né? Tô prestes a renovar meus votos de consagração. E aí eu lembro que a gente ia pra despensa e, tipo, tava vazia a nossa despensa. Que hoje, graças a Deus, tá cheia, né? Mas, tipo, não tinha mais feijão. O café era só um pacote que tava aberto. O leite já tinha acabado de fazer uns 2 dias. O arroz já não tinha... Tipo, tinha bem pouco. Farinha, que era uma coisa que nunca faltava, não tinha mais. E aí a gente sentou na mesa, o pessoal que tava na casa na época... E quando é de Deus é uma coisa meio louca. Porque o Jobson e a Cíntia não estavam aqui no dia, né? Mas eles sabiam da situação. E a gente falou assim, não, a gente vai hoje, depois do nosso horário de trabalho, cada um tinha sua responsabilidade, a gente vai rezar, pedir a providência de Deus, né? Fazer um clamor forte, uma oração do poder. E aí a gente tinha combinado, tava marcado horário, foi cada um fazer suas coisas. E o Jobson também tinha falado com alguém que era necessário eu rezar, né? Aí assim, a gente tava sentado na mesa ali no refeitório, deu nem 15 minutos. Não deu 15 minutos, o telefone tocou, eu fui atender.
era da universidade aqui da cidade, da Univille, falando assim, olha, chegou... A gente fez uma gincana do calouro e eles tinham que arrecadar alimentos e tal. Vocês têm interesse em receber doação da gente? Claro, né? Claro que tem. Mas a gente já imagina assim, vai vir uma coisinha. Mas 2 cestas né? básicas eram 37, né? 37 cestas básicas. E não era cesta básica. Tinha leite, óleo, gelatina. Doce. Era daquelas bem completa mesmo. Supriu todas as nossas necessidades. Encheu nossa dispensa. Eu tenho até hoje eu tenho a foto do carro chegando, né? Porque teve que fazer mais viagem. O Zeca chegou lá e falou assim... Daí o Zeca tinha que voltar e a gente tinha um compromisso. Daí o Zeca chegou aqui e falou assim, Zeca, vamos? Ele falou assim, não dá porque eu tenho que voltar lá que ficou coisa ainda. Então, como que Deus, ele veio, tipo, dar uns tapas na nossa cara, né? Pra falar assim, ô, você sem vergonha, você não acha que eu tô cuidando? Não sabe que duvidas, né? Por que duvidas? E até quando o Jobson conta esse testemunho, né? Ele fala que depois ele foi rezar, voltou no sacrário e disse, nossa senhor, mas pra que tanta comida pra gente, né? 37 cesta básica, poxa. Aí Deus veio com outro tapa na cara, assim, dizendo que pra mostrar pra gente que quando ele faz a Trindade e é com perfeição o 7. Olha só. Pra mostrar pra gente como era viver de providência. Porque se a Júlia tava com 2 meses de casa, não tinha nenhum ano ainda a comunidade. Era bem recente. A gente tava aprendendo, gatinhando, né? A viver, a depender de Deus, a esperar 100% em Deus, né? E Deus honra muito, assim. Tem histórias, eu nunca esqueço. A que mais me marca, no sentido de que foi um milagre mesmo, foi quando os meninos da casa, os filhos, queriam muito carne pra assar. Queria fazer churrasco. Eles queriam uma coisa de outro mundo pra nós, né? Que filho espiritual, eu acho que tem uma herança genética também, sabe? Porque gente, pra gostar de churrasco, puxam tudo Jobson. Sim, tudo tem puxa o Jobson. Tudo. Deus já prepara a genética deles pra ser igual o pai espiritual também. E aí eles queriam muito. Daí Deus disse, o Jobson disse assim, bom, se vocês querem carne, vocês vão rezar. Daí eles começaram a fazer fila e rezar. E de repente essa movimentação assim, mas tipo, o que tá acontecendo, né? Porque era domingo. E domingo é tipo lido. E vai rezar, tipo, é meio que assim, né? Na época, né? Houveram épocas que não era, enfim, mas nessa época era livre. Daí, tipo, estavam rezando fora do horário. E aí era um entre sete sacrário para investigar. Eles mesmos tinham organizado a lista de quem ia pro sacrário. Quem ia primeiro, quem ia depois. E eles estavam lá, senhor manda carne, senhor manda carne. Sim. E aí o Jobson pensando, né? Mas até parece que se Deus mandar carne, eu vou deixar eles assarem tudo hoje. Vai ficar pra semana? Vamos fazer ensopado, vamos fazer, sei lá. Vai render, né? Vai render. Aí, né, eu nunca esqueço que a gente tava no campo nesse dia, eu acho que a gente tava brincando, fazendo alguma coisa com os filhos, alguma atividade, e chegou um carro. Aí entrou um casal, e eles disseram assim, disseram ao Jobson, olha, a gente trouxe ali umas carnes que sobrou de uma festa lá que teve na igreja. Daí o Jobson, nossa, que benção, né, os meninos já, glória, tal. Carne! Daí o Jobson assim, mas nós vamos guardar pra semana, né, daí o senhor disse assim, não, irmão, é que tem que consumir hoje, porque ela tá temperada. Tem que ser hoje, não pode esperar. E era carne de assar, carne boa ainda. Oh, glória, meu Deus, é tão bom, né? Dá o melhor pra gente, Dá o né? melhor. Dá o melhor. Os meninos rezaram tanto, com tanta fé, que Deus disse, não, vou mostrar pra eles quem é que manda a providência dessa casa. Vai ser pra hoje, não pode ser. Que nem no tempo de Moisés, né? Que mandava lá as codornizes, era no dia. Não podia guardar, hein? Olha só. Não podia arrecadar, não era pra acumular, né? Não. E quando Deus faz, ele faz assim, né? Mas ele também faz muito em resposta. Deus honra nossas renúncias, né? Porque viver da providência é renunciar a muita coisa, né? Isso mesmo. E eu fico imaginando como é que deve ser com filhos, né? Imagina, porque quando você é mãe, pai, você não toma uma decisão por si. Tipo, quando eu vim pra cá, era eu tomando uma decisão por mim, sozinha. Uhum. Mas aí agora, quando você é mãe, você estava tomando uma decisão pela tua família, né? Sim, pela família inteira. E aí foi uma determinada decisão, como diria Santa Teresa. Foi sim. E até o Daniel, porque ele era o mais velho, né? Então o Daniel, ele sabe porque ele passou por tudo.
Ele Então, tinha que idade quando vocês decidiram, assim, ó, vamos viver 100% da providência? eu me lembro que o Daniel, com 9 anos, ele já entendia, Ele já né? entendia. Então, assim, ó, pro Sérgio... E pra ele ficou muito marcado. Por quê? Porque ele tava na escola, Dia dos Pais. Então, você tinha que fazer uma cartinha ou falar o que o seu pai fazia. Aham. E ele foi falar pro Sérgio. Ele disse assim, pai... O que eu vou falar na escola? Como é que eu vou explicar? Que o meu pai, ele faz o quê? Daí o Sérgio olhou pra ele, porque era recém, né? Meu filho, você vai dizer que o seu pai é missionário. Todo feliz da vida, né? Encheu, né? De orgulho. Daí ele disse assim, pai, eu tenho vergonha de falar isso. Nossa. Aí o Sérgio foi um balde d'água, assim, Ai, né? imagina. Porque um é pedreiro, o outro é isso. E meu pai? Ah, meu pai é missionário. E aí, na escola, de certo, queria aquela disputa, né? Meu pai é mais, meu pai é não sei o quê. E de repente, assim, Deus foi um trabalhar na vida do Daniel, né? Porque ali, daí eu engravidei, né? Que ele participou bastante, foi da minha gravidez com Samuel. Então, assim, ele estava no 7º ano. É aquela preocupação de mãe, né? Porque tu ensinas, tu cuida da casa, tu tem toda aquela agitação. Então, ele dizia assim, meu filho, tu tem que aprender a fazer a tarefa sozinho. A mãe não vai poder ficar contigo, porque eu não sei que dia que eu vou ganhar o Samuel. Daí, outra coisa que marcou muito, porque ele olhou assim, você teve que engravidar. Entendeu? Aí eu olhei assim, não, fala isso, renuncia. Renuncia, porque agora você tá ofendendo, né? Então, aí ele olhou, e a gente tem muito disso lá em casa. Se fala alguma coisa, né? Se corrige na hora, ou se falava alguma coisa errada, renuncia essa palavra. Então, ali eles sabiam, né? Quando um falava, renuncia essa palavra. Aí todo mundo já entrava em si. E daí, o que aconteceu? O Daniel, nessa caminhada, a gente levou muito assim, né? Para grupo de jovens, para fazer retiro. E com 15 anos, o Daniel trabalhava, né? Que ele fazia uns biquinhos com o nosso vizinho. E ele comprou um carro. Mas assim, o Sérgio disse, não, você pode comprar, mas você não vai poder andar, só com 18 anos. E ele comprou esse carro e o Sérgio que andava. Então, ele deixava o Sérgio andar. E um dia o Sérgio estava parado e veio um carro desgovernado, bateu no outro carro que atingiu o carro do Daniel. Nossa. Pensa. E daí, em vez do Sérgio chegar para falar, não, foi o vizinho que passou pela rua, viu, falou pro Daniel. Meu então, Deus. pensa no desespero, né? Aí o Daniel chegou, ficou muito brabo com o Sérgio, brabo, e o Sérgio disse assim, meu filho, de todas as coisas Deus tira um bem, o teu carro tinha que fazer um reparozinho aqui, um reparo ali, outro ali, então bateu, Deus vai providenciar. E foi o que aconteceu. Deus foi muito bom, porque arrumou todo o carro do Daniel. E daí o Sérgio entrou no quarto e ele tava chorando, sabe? E daí ele falou pro pai, ele disse assim, não, eu tenho muito orgulho de ti, porque tu és um profeta. Gente, nossa, do céu, que arrepio. foi lindo. Foi lindo, assim, e ele tem, sabe? O Daniel, assim, eu digo que os 4 são totalmente diferentes um do outro. Assim, diferentes. O Daniel pro Samuel não é, porque os dois são muito parecidos. É assim, até fisicamente, assim, a gente morre de rir, né? Mas, assim, de uma maneira diferente de ser, mas deles aceitarem. E o Samuel, eu acho que ele já veio para nos fazer assim, ter a certeza daquilo que Deus quer, porque ele não teve nenhum momento de dizer assim, não, meu pai, né, é missionário, não, tanto que na escola todo mundo sabe que o pai do Samuel e a mãe do Samuel são missionários. Aí ele falou, tio, a minha Quantos mãe já anos teve ele tem? 14 hoje. E ele sempre foi uma criança muito especial, assim. Claro, tinha 3 professores mestres em casa, né? Então ele fazia de tudo. Ele amava a altura, de ficar pendurado, assim, da gente ter que chegar. Eu me lembro que uma vez nós estávamos num retiro no São Judas, quando cheguei em casa, o Samuel já estava em cima do muro, tinha caído nas roseiras, nos espinhos, mas ele estava perfeito. Não doía, não tinha nada. Eu digo, vê? Nem para sentir dor. Meu irmão que chegou em casa para ainda... Chegou e teve que acudir o sobrinho. Mas, assim, a diferença, né? Como que pode, né? Então, o Samuel, assim, nas nossas orações, que a gente fez muito isso quando eles eram pequenos, a gente rezava o terço em casa. Depois do almoço, a gente abandonava a louça, ia todo mundo pra sala e rezava o terço. Era fácil não, né? Porque chama um, às vezes cansava, mas todos os dias.
E o Samuel, ele... Olha, antes, com 8 anos, ele sempre foi muito assim, devoto pela cruz de Jesus. Sempre assim, ficava ali admirando. Tanto que ele gravou os mistérios dolorosos. Ele sabia todos os mistérios para falar. Ele puxava, a gente deixava, ele rezava. E algo assim também que marcou muito é porque você tá na sua comunidade, você vive, como eles participaram da catequese e tudo mais, então eles eram muito cobrados. Porque o teu pai, a tua mãe é da igreja. Então tu tem que saber. Sim. Então o Daniel ali ficou um pouco meio assim, né? Traumatizado, ele dizia. Mas o Samuel tirou de letra. O Samuel, assim, se precisa, ele fala, ele corrige, ele fala, assim, é algo assim tão bom, né? Quando a gente vê isso, né? Porque é fruto, né? É da vivência, né? Então tu sabe que você precisa. Eu preciso de tal coisa. Assim, então nós vamos pedir para Deus. Sim. Se ele der, ele deu. Se ele não der, eu vivi muito isso na minha vida. Eu não pedia nada. Hoje são quantos anos já vivendo? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu não pedia nada. E o filho mais novo tem quantos anos? 14. 14, Samuel. O Samuel. Então, assim, e Deus sempre botava as pessoas no nosso caminhar, como para vocês também, né? A gente precisa de alguma coisa, era a gente trazendo comida. Uma vez a gente tinha uma conta para pagar, a nossa conta de água e luz estava atrasada e a gente não tinha. Parou um carro lá na frente, um irmão veio e deu a quantia certa para a gente poder pagar. Aniversário, né, das crianças, assim, algo que marcou muito, assim, a mim, porque a gente não tinha condições de fazer, né? Daí a gente se reunia, né? A minha mãe ajudava, a minha irmã, mas tem uma senhora na igreja que eu sou grata até hoje a ela, porque o Sérgio, como fazia programa na rádio também, então ela doou um bolo pro Sérgio no aniversário dele. E disso ela adotou os nossos filhos. Então era aniversário, ela mandava um bolo. Gente, é coisa mais linda. Quando eu li os morangos, eu já me lembrei da dona Janete. Que graça. Era um bolo maravilhoso. E era morango. Morango que tu via assim, que era algo assim extraordinário. E até hoje, assim, sabe? Se a gente, dependendo do dia, se precisa, ela faz com tanto amor, com tanto carinho. Então a gente vê Deus nas pequenas coisas, né? Ai, que Porque delícia. talvez assim, mas é um bolo, é um aniversário que marcou, né? Porque a gente ia dizer, eu não tenho dinheiro para fazer nada, né? E Deus providenciava. E aí, depois de um tempo, você começou a pregar também. Então, assim, pelo movimento, eu não prego, tá? Pelo movimento, porque eu tenho que voltar, né? Como eu fiquei muito tempo longe, né? Mas pela missão, eu estou sim. Eu estou sendo ousada. Estou, com a graça de Deus, o Padre Fábio, ano passado... Não, esse ano. Esse ano eu tive aqui no Padre Fábio, no encontro só para as mulheres, na madrugada que teve. Eu vim, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu vi fotos. Isso, eu vim. E, assim, é um chamado que Deus está me fazendo, sabe? Algo assim... É uma coisa nova, então, é recente. É recente. É algo, assim, para as mulheres, para as mães, assim, algo que mexeu muito comigo. Nossa Senhora de Salete, né? O movimento das mães que oram pelos filhos também, que na nossa paróquia tem. Eu fui no encontro em Betânia. Gente, eu fiquei apaixonada. Apaixonada porque a gente precisa, né? A gente mulher, a gente precisa. A gente precisa rezar, a gente precisa estar em sintonia com Deus, Sim. né? A gente precisa ver em Nossa Senhora um exemplo de mulher, né? Ela que cuidou de Jesus, ela que cuidou de São José, ela que estava ali, né? Nos momentos bons e na dificuldade de Jesus na cruz. Sim. Né? A gente às dor, vezes né? a gente olha assim um filho, a gente já sente, nossa, não dá nem pra medir o que ela passou. E essa própria entrega, né? Também Nossa Senhora, ela se entregou. A entrega que ela teve, ninguém nunca vai poder fazer no mundo, não, né? nunca. A forma como ela se doou, ninguém nunca vai poder se doar. Mas acho que quando a gente dá o nosso sim para Deus, ele já tem um caminho. E aí a gente vai caminhando e ele vai mostrando, né? Então, Isso. e ele tem sempre algo novo. Não é assim, agora você vai ver da providência, vai cuidar dos seus filhos, vai acompanhar seu marido, vai conduzir uma oração aqui, vai ser intercessora. Mas não, ele vai te dando, ele vai renovando o chamado, né? Vai. Enquanto a gente é fiel, né? Mesmo quando a gente é infiel, ele renova. Ele renova, ele honra. E assim, eu não... Porque o Sérgio, ele foi 4 vezes coordenador no nosso grupo de oração, né?
E daí ele teve um ano assim que ele disse, olha, Deus está te chamando. Algo muito importante então, deixa eu falar para vocês. No batizado do Jonas, tá? Nosso terceiro filho. Eu levantei mais cedo, fui fazer as coisas, né? Porque em casa a gente ia fazer pros padrinhos e pra família, uma coisa bem simples, mas tinha que fazer, né? Botar batata pra cozinhar, né? A gente já, a mulher já nem dorme, né? Já fica pensando só naquela coisa. Fazendo a lista, primeiro isso, depois aquilo. No que eu levantei cedo, em pleno domingo, 6 horas da manhã, o gás acabou. Nossa. O gás acabou, daí eu fui lá e chamei o Sérgio, vai buscar o gás. Nessa época a gente ainda tava bem indeciso ainda da nossa missão. E daí o Sérgio disse, não, chama, pede pra trazer, né? Daí o cara coloca, daí eu posso dormir até mais tarde. Beleza. Eu chamei, o cara veio, colocou o gás. Nisso o Sérgio, a gente passou, cozinhou, fez tudo certinho. Quando tava no final da tarde já acabando a festa, né? Que nem diz outro, a minha cunhada veio e falou pro Sérgio, eu sonhei que você havia morrido. Você tava no caixão e eu fui e bati em você e disse que você não podia morrer. Você tinha que ficar vivo. Daí o Sérgio assim, eu também sonhei que você tinha morrido. Então, eles têm uma sintonia assim, né? Ai, que loucura! Daí o Sérgio disse, eu também, mas depois a gente caiu com o carro e eu consegui te salvar na água, no mar, mas eu consegui te salvar. Depois de muito tempo, tu veio, né? Ele também não morreu. E naquela noite a gente foi dormir. Então, eu tinha um Jonas pequeno, ele tinha uns 4 meses, eu acho. A gente foi dormir, o Sérgio dormiu no quarto do lado com o Daniel e com a Beatriz e eu fiquei com o Jonas. E de repente, assim, na madrugada, o Sérgio acordou porque o Daniel estava pedindo água. Daí o Sérgio foi na cozinha e aquele barulho saía pela nossa cozinha, pela janela da cozinha, voltava pela janela do banheiro, que era assim, né? Pela janela do banheiro, e ali era aquele cheiro de gás. Nossa. Cheiro de gás. Daí nisso eu também me acordei. O Sérgio, aquele cheiro insuportável. Aí o Sérgio pegou e ligou pro 190. Daí perguntou para ele o que tinha que fazer. Ele disse, a primeira coisa que você faz, não acende a luz. Daí o Sérgio disse assim, não, eu já acendi a luz. Tarde demais. Como é que você está falando comigo? Porque o piso, ele tava... Era gás, gente, era gás. Não tinha um cheiro, a gente abriu as janelas, mas estava assim, horrível. Por quê? Porque a bendita da janela basculante, eu não fechei naquele dia. Eu escutei aquela vozinha do Espírito Santo dizer, não fecha. Porque eu fechava porque tinha um gatinho que queria sempre passar assim, né? Pela janela. Aquele dia eu escutei, eu deixei aberta. Então o gás, contudo, ele circulava. Mas assim, falando com o bombeiro, ele deixou bem claro que só o simples fato do motorzinho da geladeira dar aquele tlec seria o suficiente para explodir a casa. Meu Deus, que loucura. Mas Deus colocou a mão ali, Nossa Deus Senhora colocou o manto dela e não deixou nada acontecer. Porque tinha uma missão muito grande. Sim. Uma missão. E antes, uns dias antes, o Sérgio havia sonhado na nossa cozinha que entrava algo bem grande, assim, sabe? Que ele viu que era um anjo, tá? Aí entrou com uma asa, passou a outra, foi na frente da mesa que o Sérgio estava com o Jonas. O Jonas tem um chamado muito de Deus também. E daí o Sérgio fez sinal assim, né? Para nossa fruteira, se o anjo queria comer alguma coisa. Daí o anjo fez que não. Daí ele disse assim, então o senhor abençoa, né? Daí o anjo fez 3 vezes com a mão. Só que ele olhou o Jonas e ele fez assim no Jonas. Meu com a mão Deus, dele. que lindo. No que ele fez assim, gente, sem brincadeira, no outro dia, quando o Sérgio acordou, a manchinha vermelha estava na bochecha, porque o Jonas era muito branquinho, estava na bochecha do Jonas aquele sinalzinho. O anjo visitou. O anjo São Miguel Arcanjo. Na nossa missão, quem como Deus. É verdade. E ele foi na nossa casa. E ali começou o nosso processo, né? Porque foi logo em seguida a gente deu sim e fomos. E assim, o dedo de Deus, né? O dedo de Deus em toda a nossa missão de nos resgatar mesmo, né? Dizer, não, vocês vão por aqui. Né? Não é fácil, né? Não é fácil até hoje, porque tem muita gente às vezes que duvida, que acha que
pra quê, né? Vai trabalhar, né? Vai Sim. trabalhar, né? Porque as Que não pessoas, né, entendem. não entendem. Como se não trabalhasse, como se não cansasse, né? E como a gente Como- trabalha. Como trabalha, mas assim, é algo que é Deus, né? É assim, no começo eu larguei muito pro Sérgio, eu não assumi. Mas depois Deus foi me trazendo. Deus foi me trazendo, assim, e eu tô vivendo umas experiências, assim, maravilhosas, né? De realmente se depender totalmente de Deus e deixar. Deixar. Como eu disse pra vocês, eu nunca pedi nada pra Deus. A única coisa que eu pedia mesmo, que eu queria ter a minha casa. Isso eu queria. Era o meu sonho, né? Mas assim, roupa, comida, sapato, nunca pedi nada. Nunca pedi. E o Sérgio sempre, como tinha o programa Vivendo Pentecostes, né? Sim, sim. Então, sempre tinha uma loja que patrocinava ele. Então, ele sempre tinha as roupas. Mas, gente, eu vou falar isso pra vocês. Eu nunca fiquei, só ele. Eu não. Né? Não, nunca. Daí dele vinha pros filhos, né? Daí ele pegava pros filhos, né? 3 homens, né? E Deus ia providenciando tudo pra gente. E nesse assim, se abrir, se lançar a Deus, eu fiz os 40 dias do Pai Nosso, aprendi com a irmã Zélia, né, aquele livro dela, e eu comecei a fazer, e eu perguntei pro Sérgio, vamos fazer? O Sérgio disse assim, não, ficou meio assim, né, mas depois Deus tocou no coração dele, não, vamos fazer sim. E todo dia tem um propósito, né? Algo que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que tirar. Então, no dia que a gente começou, o Sérgio foi na padaria, trouxe pão e trouxe chineque. E naquele primeiro dia, não podia comer doce. Daí o Sérgio olhou, não, eu não vou começar a fazer hoje, então. Hoje eu vou comer, começa amanhã. Fica como você quiser, mas eu vou fazer. E ali a gente começou o nosso propósito. E o propósito que uniu nós dois, né, era ter a nossa casa. E o Sérgio estava ajudando uma pessoa, que é um anjo na nossa vida, né? Ele estava passando por uns problemas. E o Sérgio se disponibilizou em ajudar. No primeiro dia foi assim que o Sérgio foi conversar sobre outra coisa. Era para falar sobre ele, mas o Sérgio falou da situação que a gente estava vivendo. E ali ele foi para nossa casa e ele teve uma experiência assim de estar conosco em família, coisa que ele não tinha, porque era filho único e tal. E a gente adotou, né? Então, a gente tem a madrugada que a gente participa. É o quinto filho, então. Toda terça-feira, na Arca da Aliança, que eles abrem um espaço pra gente, a gente vai. E ele começou a ir, só que ele era uma pessoa, do qual, assim, tem uma boa vida, né? Tem os status. E o pai dele nunca aceitou dele ir à igreja. Sempre teve. Então, ele fingia que ele ia pra balada, mas ele ia pra nossa casa. Meu Deus, que loucura. Normalmente é o contrário, né? Tem que fingir que vai pra igreja pra poder dar uma... Não, ali não. Então, ele dormia no sofá. Pensa, né? Uma pessoa que eu posso dizer que é bem financeiramente, ele dormia no meu sofá lá, né? Que eu morria da vergonha, mas é assim que Deus quer, né? E ficava ali, 11h30, a gente levantava, ia pra arca, ficava até às 3h. Ele chegava quase 4 horas em casa, então pro pai... Tava na balada. Na balada, né? Deixa na balada. Tava bem louco já. Ele dizia, meu filho, tá tudo bem. Pai, foi uma beleza. Ele dizia, né? E assim foi esse processo. E quando a gente estava no último dia dos nossos 40 dias de Pai Nosso, nós estávamos no quarto fazendo a nossa oração. Ele liga. O pai dele faleceu, né? Depois, assim, o pai dele já tinha falecido, acho que fazia um mês. Ele ligou, daí o Sérgio, eu vou atender o William. Eu disse, pode atender. Daí atendeu, ele disse assim, Sérgio, eu vou realizar um sonho de vocês. Aí a gente olhou um pro outro. Era o último dia. Era o sonho da nossa casa. Ai, glória a Deus. Ele disse assim, vai ser um valor, vocês, né? Porque assim, meu sogro, o sonho dele sempre foi que o Sérgio construísse em cima da casa onde a gente mora, né? Mas a gente não tinha condições nem de... Meu Deus, né? Não tinha nada, não tem como. E ele veio nesse último dia e falou. E ali começou. Gente, em plena pandemia, nós estávamos construindo a nossa casa. Ai, que lindo. E foi assim, foi maravilhoso. Foi Deus, assim, um agir. E tudo era providência.
tudo, porque por mais ele falou assim, ó, eu vou dar tanto em valor, né? Então a gente fazia o cálculo, meu Deus. Aí tinha as missões, o Sérgio ia, a gente começou a guardar um dinheirinho para poder ajudar também. Então era tudo assim, muito, né? Ali, mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que hoje eu posso dizer que eu tenho a minha casa. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. E isso é uma realização, né? É assim, por mais que nem diz o Sérgio, a gente trabalhando, a gente não teve condições, né? Não teve. E eu acho que quando é uma mãe que ora, eu acho que tem uma coisa diferente, sabe? Tem uma voz um pouco mais alta. Porque daí Nossa Senhora escuta e ela não deixa. Não tem como. Ela não deixa passar, porque ela também foi mãe, né? Ela sabe, né? Ela compreende. viveu, ela conviveu, ela sabe o que a gente precisa, né? Eu acho que a gente já tá dando nosso horário de encerrar. Até tinha alguém aqui falando assim. Mas é pessoa rápido, né? Rápido. Tinha alguém aqui falando que precisava ir dormir, mas que a conversa estava muito boa. Olha que só. bom, né? Que bom. Mas eu acho que é uma maneira muito boa de encerrar com essa mensagem, né? Porque o testemunho faz com que. Não são todas. Não dá para todas as famílias serem missionárias. Não, é verdade. Porque cada uma tem um chamado, mas dá para todas as famílias viverem da providência, né? Sim. Pedir, né? Clamar. Sim. Em tudo que a gente faz, né? E ser muito pobre de Deus, né? Ser muito pobre de Deus. Ter um coração sempre pobre de Deus. A gente tá fazendo a novena da Santa Faustina, que a gente ia fazer, daí não deu certo, a gente tá... Hoje foi o 6º dia. E assim, é uma experiência também tão grandiosa em ver em Santa Faustina, né? A dependência. E eu li no diário, assim, que o Sérgio que tem, né, essa devoção toda... E nunca me chamou atenção. E fazendo a novena, eu li ali que Santa Faustina, ela pediu para Jesus que ela queria ser santa. Que ela não queria magoar o coração de Jesus. Ela não queria pecar. Gente do céu, aquilo me tocou tanto no coração. Disse assim, nossa Senhor, eu também não quero. Né? Eu quero ser melhor a cada dia. Ser melhor para o meu esposo. Ser melhor para os meus filhos. Que tu me deu, né? Porque eu não podia. Né? Sim. Então, assim, é algo... que eu disse, nossa, a gente tem que aprender muito ainda, né? É todo dia um aprendizado, todo dia. E é viver o dia. Eu acordei hoje, eu vou viver esse meu dia como se fosse o último da minha vida. Eu vou dar o melhor, o melhor, o melhor. E o melhor pra Deus. Pra Deus, é pra Ele. Sim. A gente pode cair, porque a nossa natureza é pecadora. A gente vai cair. Sim. Mas é saber que Ele me levanta. E é aquilo que São João Paulo II diz, né? Que santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que não desiste de levantar. Isso. E essa força só vem de Deus. A força de levantar é de Deus. É de Deus. Então, mas que a gente possa, então, ir encerrando. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora, né? Agora o pessoal tá indo dormir, mas a gente tava já em quase 40... A gente passou de 40 pessoas. De 40. E foi o pessoal que ficou, né? Ficou, não foi oscilando não, hein? Então, no próximo sábado estaremos aqui de volta. É um podcast a gente estava conversando como é um podcast inovador, né? Porque diferente. não existe, assim, existe podcast de tudo. Sim. Existe podcast de mulheres, mas existe no meio secular, né? Não dentro de um contexto cristão, para falar, para dar voz para as mulheres. Isso. E também para principalmente cristão católico, É isso mesmo. E para mostrar também, porque o testemunho da Fábia talvez não faça você mulher hoje sair, largar tudo e ser missionária. Mas faça você se abandonar mais, Isso. confiar mais, né? Olha o quanto Deus faz na nossa vida. Olha o quanto Ele tá disposto, né? Ele é pai, Ele cuida. E é mostrar isso para também avivar a nossa fé, né? Sim, e até essa última mensagem que a Fábia trouxe, né? De santidade. No meu coração, ao menos, é o que eu desejo, assim, pra gente como mulher se ajudar na santidade, a sermos mais santas, a sermos mulheres que são realmente apoio ao marido, que levem a família pra Deus. Isso não é vergonha, né? Não é uma posição de rebaixamento, de humilhação. Às vezes é de humildade, mas não de uma humilhação tipo suja, tipo ruim, né? Então, e é justamente para mostrar isso, para tirar um pouco essa poeira que colocaram dentro na imagem de uma mulher virtuosa, de uma mulher católica. Isso mesmo. E devolver para as mulheres, né? Para as nossas mulheres, o lugar delas. Mostrar de novo o caminho, pedir que Nossa Senhora ilumine, né?
Então, a gente agradece muito, Fábia. Nossa, eu que agradeço. Nossa, eu queria conversar muito mais. Queria mais umas 2 horas. Porque tem muita história, né? Eu acredito que deve ter muito testemunho. Eu já me arrepiei, já quase chorei, já ri. Pra segunda temporada já fica marcado. Vamos deixar agendado, com certeza. Será uma alegria, agradeço, né? Obrigada. E é isso mesmo, acho que nós mulheres temos que ter isso. Temos que procurar mais e mais a Deus, né? Estar disposta a servi-lo, né? E cultivando, cativando, a nossa oração pessoal, a oração do Santo Rosário. Nós somos fortes, nós somos muito, mas muito fortes. E nós temos que ter essa confiança em Deus. E é isso que Ele vai fazer, né? Ele vai modificar, Ele vai transformar. Ele vai nos fazer uma nova mulher a cada dia. Basta você acreditar e se deixar levar nas mãos do Senhor. Amém. E no próximo sábado, né? Vocês estão todas convocadas a estarem conosco aqui outra vez. De novo, aqui no Facebook, às 22 horas. Isso. E esse podcast, talvez você vai falar pra alguém sobre este podcast, né? E a pessoa vai falar assim, onde é que eu posso ver? Como é que eu posso fazer? Ele vai ficar salvo no nosso Facebook e também a gente vai publicar ele no YouTube, que aí é um pouco mais fácil de assistir, né? Só não está ao vivo no YouTube, né? Isso, não tá ao vivo no YouTube, mas a gente vai salvar e vai publicar lá ao longo da semana. Então lá vai ter também... Lá tem lives antigas também, se quiserem consumir nosso conteúdo antigo. Né? Fiquem bem à vontade. E também sigam a Fábia, né? A Fábia e o Sérgio Forte. Como é que é o Instagram de vocês? Então, eu vou falar do Sérgio, né? Porque essa é uma arte do Samuel, que eu tinha meu Instagram, mas ele pegou o meu Instagram, como tinha muitas pessoas, e puxou pra ele. Olha só, que esperto, meu filho, né? Então, a Fábia tá sem Instagram, mas tem a Missão Quem Como Deus, ou Sérgio Forte Oficial, você nos encontra, né? Nós fizemos lives praticamente todos os dias. Estamos aqui, a caminho, né? Do Senhor, da santidade, de estar mais próximo dele. Isso aí, sigam lá, sigam a comunidade UAS também no Instagram. Comunidade UAS, só isso, gente, @comunidade UAS. Isso. Então, muito obrigada a vocês que estiveram conosco e no próximo sábado estaremos aqui no mesmo horário. Muito obrigada, Fábia. Obrigada, meninas. Obrigada, Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, Amém. viu? A missão de vocês. E a sua também, né? Tantas missões. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.